Sabe, existe um tipo de dor que paralisa a gente e existe outra que faz a gente crescer. Entender a diferença entre as duas é uma ideia que pode parecer meio delicada no começo, mas que no fundo é muito, muito libertadora. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Essa frase é o nosso ponto de partida. Porque, vamos pensar, quando absolutamente tudo vira trauma, uma coisa essencial acaba se perdendo no meio do caminho: a nossa capacidade de amadurecer emocionalmente. Então, vamos mergulhar um pouco nisso. Parece que a gente vive numa época em que qualquer desconforto já é logo rotulado como trauma, né? Toda frustração vira uma ferida enorme que precisa ser eliminada a todo custo. E essa mentalidade, ela tem uma consequência que a gente nem sempre percebe. Ao tentar fugir de toda e qualquer dor, em vez de a gente evoluir, a gente corre um risco enorme de ficar paralisado. É quase como nunca ir para academia, sabe? A gente acaba não desenvolvendo os músculos emocionais, como a resiliência e a paciência, que são super necessários para lidar com os desafios da vida. Agora, o que é fascinante aqui é essa ideia de que certas dores não são só normais, mas elas são essenciais para o nosso desenvolvimento. O ser humano não amadurece na base da satisfação o tempo todo, mas sim quando aprende a lidar com os limites que a vida impõe. E esse é o primeiro princípio. Pensa numa árvore. Ela precisa de vento forte para criar raízes mais fundas. Com a gente, é a mesma coisa. O crescimento humano envolve, sem exceção, passar por desconfortos. Perdas, decepções. Elas não são falhas no processo. Elas são o processo de se tornar quem se é. E daí a gente chega num segundo ponto que é crucial: a necessidade de saber diferenciar as coisas. É preciso separar aquele sofrimento que fortalece de algo que é, de fato, patológico. Se sentir mal depois de uma falha não é um sinal de que algo está quebrado, não. É um sinal de que se está vivo, de que se está engajado no processo de aprender. E aqui vem a terceira ideia, que meio que amarra tudo. Algumas dores funcionam como a estrutura de um prédio, sabe? Elas constroem a nossa base interna, a nossa resiliência. São essas dores que ensinam a gente a tolerar a falta e, principalmente, a esperar. Bom, agora a gente chega no coração da nossa análise. Entender bem a diferença entre o que é um trauma e o que é uma frustração é a chave. É o que pode destravar uma nova forma de lidar com as dificuldades da vida. Vamos definir trauma? Pensa nele como algo que te atropela. É uma experiência tão forte que ultrapassa a nossa capacidade de processar, tanto mental quanto emocionalmente. Ela deixa a pessoa desorganizada e, muitas vezes, paralisada, sem conseguir seguir em frente. A frustração, por outro lado, por mais que seja difícil e que doa, ela não quebra a gente. É uma experiência que dá para sentir, dá para sustentar e, o mais importante de tudo, dá para integrar. É a partir dela que vem o aprendizado. Olhando assim, a diferença fica bem clara, né? De um lado, você tem uma força destrutiva que invade e desorganiza, do outro, um desafio que, depois de superado, permite que algo novo e mais forte cresça no lugar. O problema nunca foi sentir a dor, mas sim a falta de recursos internos para conseguir sustentar e transformar essa dor. Certo, a distinção ficou clara. Mas e daí? Quais são as consequências práticas de não aprender a lidar com a frustração? O que acontece quando a gente tenta pular essas lições tão essenciais da vida? Que metáfora poderosa é essa, né? A frustração é tipo uma iniciação emocional. Enfrentar isso constrói a nossa espinha dorsal psicológica. Sem passar por esse processo, a estrutura interna fica frágil. E os resultados disso são muito concretos. Quando essa iniciação emocional não acontece, alguns padrões de comportamento podem aparecer. Uma tendência a se ver sempre como vítima, uma dificuldade de tolerar qualquer crítica ou uma necessidade gigante de validação dos outros. E veja bem, não se trata de fraqueza, mas sim da consequência de uma estrutura interna que não foi fortalecida por aquelas frustrações naturais da vida. Agora, um ponto super importante. É absolutamente crucial fazer uma ressalva aqui. A intenção dessa reflexão não é, de jeito nenhum, invalidar ou minimizar o sofrimento real de ninguém. É fundamental reconhecer que traumas severos são uma realidade. Experiências de abuso, de violência, de negligência, isso existe e deixa cicatrizes muito profundas que exigem cuidado, atenção e, claro, muitas vezes, ajuda profissional. O perigo, na verdade, está em colocar todas as experiências dolorosas na mesma caixinha. Quando isso acontece, a gente perde a chance de integrar e aprender com as frustrações da vida, que é um passo fundamental no nosso próprio processo de amadurecimento.
Então, beleza, se a cura não está em evitar a dor, onde é que ela está? A nossa conversa agora muda para um caminho mais construtivo, focado no que é a verdadeira maturidade emocional. Maturidade emocional não é a ausência de dor, é a presença de capacidade. A capacidade de sentir de verdade, de sustentar o desconforto sem desmoronar, de processar a experiência e, por fim, de aprender com ela. E essa é a grande virada de chave. É mudar a pergunta interna, sair de uma posição de vítima e ir para uma de aprendiz. Essa simples mudança de perspectiva já transforma a dor de um inimigo que a gente precisa evitar para um professor que a gente precisa ouvir. E assim, a gente chega a uma conclusão que, na verdade, é um convite. Um convite para a gente reavaliar a nossa relação com o sofrimento. E para a gente considerar que talvez aquilo que parecia ser um trauma paralisante seja, na verdade, um chamado para o nosso amadurecimento. A ideia final é essa. Em vez de fugir, tentar habitar a dor. Estar presente com o desconforto, com curiosidade, sem julgamento. É nesse espaço de presença que a transformação pode, de fato, acontecer. E vamos fechar com esse pensamento. A dor do crescimento é passageira e fortalece. Agora, o custo de passar uma vida inteira fugindo dessa dor, esse é imensurável. É o custo da própria vida não vivida em toda a sua plenitude.